Então, eu queria abrir essa nossa conversa perguntando para vocês aí quais são as principais ações estratégicas que estão sendo tomadas pela área de recursos humanos das empresas em que vocês estão, né? Se você quiser começar, Andréa. Tá certo, posso começar sim. Bom, boa tarde, pessoal. Uma alegria muito grande estar aqui, uma honra ter sido convidada aí para participar desse painel com vocês. Realmente a gente está vivendo aí um momento sem precedentes e uma situação que é nova para absolutamente todo mundo. Então é aquela situação que a gente está aprendendo a voar enquanto o avião já está, né, bem alto. Da parte de recursos humanos, Renata, como você colocou, a gente realmente tem recebido uma demanda muito grande da liderança, dos funcionários, com uma série de ações aí que vêm sendo implementadas. Acho que é legal destacar o primeiro ponto que a gente colocou imediatamente quando surgiu essa situação e várias demandas começaram a pipocar. A gente implantou um comitê de gerenciamento de crise, de gestão de crise, e esse comitê, então, foi composto por pessoas chaves dos 3 segmentos de negócios da Lenovo. A Lenovo tem a divisão de PCs, a divisão de servidores e também a divisão de celulares, que é a unidade da Motorola. A minha responsabilidade enquanto recursos humanos é pela divisão de PCs do Brasil, mas a gente se articulou com os outros RHs, então a gente montou esse comitê e temos tido reuniões diárias, porque a situação muda, né, às vezes de minuto a minuto, dia a dia, mas tem funcionado muito bem. Através desse comitê, a gente conseguiu implementar uma série de ações, desde colocar todo o time administrativo no modelo de trabalho home office, até como conseguir rodar a fábrica de uma forma bastante segura, com uma série de medidas aí. Então, só para dar alguns exemplos, a gente até então estava operando em um único turno, a gente dividiu a turma em 2 turnos para diminuir a aglomeração das pessoas no mesmo espaço físico, toda a parte de medidas de higienização, de desinfecção do ambiente, uso de máscara para as pessoas que se sentirem confortáveis com isso, enfim, medidas no restaurante, medidas no fretado, uma série de ações. Então, acho que essa questão do comitê é algo que vem funcionando muito bem e que a gente continua com isso a toda velocidade. A gente estreitou muito o canal também com o nosso jurídico, porque a gente viu todas as empresas, né, estão passando pela mesma situação, mas uma quantidade muito grande de medidas provisórias, de decretos sendo aprovados, e a gente, como recursos humanos, tentando entender e absorver tudo isso o mais rapidamente possível para conseguir entregar para o business os encaminhamentos devidos, as recomendações devidas. Então, acho que esse também foi um trabalho que aconteceu e que vem acontecendo. Acho que vale destacar, não sei, Renata, você tem alguma pergunta aqui? Não, eu ia perguntar, eu ia citar, né, que vocês tiveram um aumento de demanda também nesse momento, né, pelo trabalho home office. Então, quer dizer, você ter que diminuir as pessoas, aumentar o espaçamento na fábrica e tudo isso com o aumento de demanda, como é que vocês trataram isso, Andréa? É verdade, a gente foi surpreendido, porque num primeiro momento houve o receio de queda de demanda, né, pela situação toda aí de isolamento e de já as empresas já com medidas aí de redução de despesas e tudo mais, mas a gente foi surpreendido positivamente com o aumento de demanda e por incrível que pareça, a receptividade das pessoas foi muito positiva. A gente tinha um receio que o absenteísmo na fábrica, por exemplo, pudesse aumentar, mas ao contrário, o que a gente viu foi que os funcionários, ao perceberem todas as medidas que a empresa estava tomando, com medição de temperatura e todos esses outros exemplos que eu já dei, as pessoas abraçaram a causa. A gente recebeu vários feedbacks, inclusive, de que as pessoas têm se sentindo até mais seguras dentro do ambiente de trabalho do que nas próprias casas delas, isso no caso específico do pessoal da produção. Então, a gente também fez questão de trazer para o time o cliente que receberia aquela produção. Então, a gente teve um aumento grande das empresas porque precisavam colocar seus funcionários em home office, ou de hospitais, porque estavam aumentando sua capacidade de operação. Então, todos esses exemplos foram levados para os funcionários, e isso trouxe um sentimento bastante bacana de
vamos fazer, estamos juntos, a empresa está fazendo tudo o que pode, a gente também vai. Então, eu destaco essa questão do absenteísmo, porque realmente, para mim, é um indicador muito legal. A gente está com absenteísmo menor agora do que antes dessa situação toda do coronavírus. Então, eu acho que esse é um ponto bacana para destacar. Tá ótimo. Eu queria passar, obrigada, Andréia. Eu queria passar a palavra aqui para o Pedro, que também tem manufatura na operação, né, Pedro? E que também tem, poxa vida, não consigo imaginar uma coisa mais crítica nesse momento do que a população que tem doenças crônicas não ter acesso ao medicamento que elas precisam, né? Então, conta um pouquinho como é que tem sido para a gente, Pedro. Primeiro, a gente, no início, a preocupação foi exatamente como você falou, assegurar a continuidade da operação, né? Por a gente trabalhar com medicamentos, a gente sabe da importância da continuidade desse fornecimento. A gente tem um portfólio muito amplo, né, que vai desde genéricos até doenças raras, passando por doenças crônicas, vacinas, e garantir o suprimento para os pacientes e para os profissionais de saúde que contam com isso, né? Então, no início, houve, inclusive, um aumento da demanda, as pessoas, né, os pacientes começaram a comprar para se prevenir, para continuar tomando o seu medicamento habitual. Então, nossa maior preocupação no início foi com o business continuity, tanto das plantas, das 2 fábricas que nós temos no Brasil, como no escritório. Então, toda a estratégia de recursos humanos foi montada em torno disso. Nós temos 3 populações, a população da fábrica, população de força de vendas externa, que também é bem exposta, porque visita hospitais, visita os consultórios, né? E a população administrativa. A gente está acabando de cumprir o primeiro mês trabalhando de casa, né? Então, já estamos entrando, a gente começou no dia 6 de março, tanto a equipe administrativa quanto a equipe de força de vendas. Já começamos a trabalhar remoto desde o dia 6 de março, né? Já vão 4 semanas aí. E vocês começaram até um pouco antes de outras empresas. Começamos antes, entendendo até a particularidade da nossa operação, né? A nossa operação, pela natureza dela, uma população de força de vendas bastante exposta, a gente tomou essa medida como precaução. Além, óbvio, das outras medidas que a gente já vinha tomando antes, né? Reduzindo viagens ou eliminando viagens internacionais, privilegiando reuniões virtuais, isso mesmo antes do home office, né? Nas fábricas, a gente também tomou várias medidas, assim como no escritório, né? Medidas de higiene básicas, como os colegas comentaram, de higienização, mas também reduzindo a população dentro dos ônibus, no transporte, nas fábricas, para que reduzisse a densidade. Mesmo na fábrica, quem poderia fazer home office, fez home office para reduzir a densidade na fábrica, para garantir que os colegas que estão na operação continuem na operação. Então, no primeiro momento, eu diria que foi a preocupação a business continuity, com uma comunicação muito assertiva sobre o que deveria ser feito, como deveria ser feito, né? Nós tivemos também instruções sobre como operar remoto, porque é uma experiência muito diferente esse home office daquele que a gente já praticava antes, porque há muitos anos a gente já praticava home office, mas em circunstâncias completamente diferentes, né? A dinâmica familiar é muito diferente quando você se planeja para fazer um home office, quando você tem toda a família, crianças dentro de casa. E já agora a gente já vive um segundo momento, que é, além de ainda continuar garantindo esse business continuity, essa continuidade do suprimento, a gente já passa por uma fase onde você começa a mesclar com uma preocupação de sustentar uma operação nesses moldes, né, com outras formas de trabalho por longo tempo. Então, você começa a encontrar espaço para flexibilizar determinadas políticas. Por exemplo, nós temos uma campanha de vacinação, aliás, nós somos fabricantes de vacina contra a gripe, que, aliás, aumentou muitíssimo a demanda, né? Mas a nossa campanha de vacinação hoje já também abriu uma flexibilização para que fosse feito fora da nossa campanha normal, né? Onde o colaborador conseguisse alcançar algum tipo de cobertura. Telemedicina remota, que a gente expandiu para 100% dos colaboradores sem custo nenhum, reembolso dos testes. Houve várias políticas que foram encontradas alternativas. Como nós não temos nenhum parâmetro, né? No planeta a gente nunca passou por essa crise, a gente tem que se adaptando à medida que a gente vai evoluindo. Então, como área, a gente também foi se adaptando, como organização, a gente foi se adaptando para que a cada dia a gente fizesse algo diferente que fizesse sentido para aquele momento.
Então, por exemplo, nós já tínhamos um programa que se chama Arena do Saber, onde os colaboradores compartilham informação, e a gente fez uma edição especial para o COVID. Então, os conhecimentos que nós temos de mindfulness, os conhecimentos de medicina, inclusive, nós temos, né, 1/3 da nossa população vem ou são farmacêuticos ou são médicos também, orientando os colegas. Isso foi muito bem recebido, porque nós tivemos os próprios colaboradores, os próprios colegas se ajudando. Então, isso incentiva mais ainda uma colaboração, né? E eu espero que a gente já passe por uma terceira fase, que é a fase dos aprendizados, né? O que fica disso tudo, né? Quais são as coisas que vão ficar para o novo normal? E nós vamos voltar ao normal, só que não vai ser o mesmo normal de antes, né? Perfeito, Pedro. Eu até vou querer trazer esse assunto um pouquinho mais para frente de novo, né? Eu queria passar a palavra aqui para a Lilian, né? A Lilian tem um grupo, né, Lilian, diferente dos demais, porque, quer dizer, você não tem manufatura no seu business, mas você tem vários clientes, como a gente falou há pouco, clientes que estão em recuperação judicial, clientes que estão fazendo turnaround, que já estão em momentos críticos, você tem uma população alocada nessas empresas que também não pode parar, né? Porque se para também, aí muitas vezes não dá mais para voltar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido liderar e trabalhar com as pessoas à distância nesse cenário. Bom, então, na Álvares, a gente também montou um comitê de crise do Covid, eu faço parte dele junto com as lideranças de cada unidade de negócio, e a partir dali a gente foi tomando decisões importantes. A primeira coisa, a gente mapeou todo mundo, a gente tem um mapeamento extenso hoje de quem teve contato, quem está suspeito, quem pegou a doença. Eu tenho 3 pessoas que pegaram o corona e com quem que eles falaram. Então, assim, foi um mapeamento gigantesco, primeiro para a gente ver quem tinha risco de contaminação para o outro, para separar essas pessoas, primeira coisa. Segundo, a gente sanitizou o nosso escritório, os 3 andares foram sanitizados e todo mundo em casa. E a gente seguiu a regra do cliente. Então, a maioria dos nossos clientes, eles entraram em home office também. Eu tenho hoje 20% de projeto que ainda demandam do meu time estar lá, principalmente porque são plantas, né? Na parte fabril, na parte de manutenção. E aí essas pessoas têm toda uma sequência tem uma política correta de como ir, o que vestir, a máscara que usar, o álcool gel que tem que passar. Então, e a gente monitora a cada 2, 3 dias como está essa pessoa, né? Então, todo mundo que está fora. As viagens foram cortadas, todas as viagens. Eu tinha um pessoal em Moçambique, em Omã e no Canadá, dentro de cliente. E esses clientes pararam também. Então, eu tive que fazer uma força-tarefa de trazê-los para o Brasil no meio da crise. Sem conseguir. Teve um caso que a gente demorou até para conseguir trazê-lo de volta para o Brasil, mas a gente conseguiu trazer todo mundo. Teve um dos casos que era uma moça, ela também estava com suspeita de Moçambique, ela teve que ir até Joanesburgo, assim, foi uma epopeia. No final está todo mundo mapeado, e se chega um suspeito novo, a gente já mapeia e vê com todo mundo que ele falou. Parece uma rede, essa pirâmide que você vai falando com todo mundo para deixar mapeado. Então, esse foi uma estratégia. E aí, o que a gente pensou? Definimos, o pessoal já está trabalhando, a gente é muito acostumado a já ficar fora, então esse trabalho à distância já é comum para a gente, porque os nossos projetos são poucas pessoas que ficam no escritório, né? Nossa realidade é outra. O que a gente pode fazer de diferente como recursos humanos para esse pessoal se sentir próximo da gente? Então, a gente criou lives, então, uma vez por semana tem live dos presidentes falando, e abre para perguntas, né? Tem muita gente com um monte de dúvida do que vai ser, vai ter uma demissão em massa, vocês vão dar vacina da gripe, quando vocês acham que a gente vai poder voltar? Então, assim, o pessoal tem muita dúvida, então a gente resolveu criar um espaço para os nossos 2 presidentes falarem abertamente. Foi bem legal, teve live ontem. A gente criou um grupo de bem-estar também, ali a gente passa dicas, então, respiração, meditação, então tudo que você pode fazer para conseguir relaxar um pouco e não pensar tanto, que você abre a internet, você só fala de Covid, você liga a televisão, só fala desse assunto, para conseguir que as pessoas
consigam pensar em outra coisa e ter uma saúde mental mais equilibrada. Então, a gente fez esse grupo, a gente vive buscando, então tem muita plataforma, o MIT, Harvard, Udemy, um monte de plataforma de treinamentos online gratuitos. Então, o tempo todo a gente está buscando no mercado o que pode oferecer. Olha que legal que tem isso aqui, bacana. Então, tudo que é dica boa, a gente manda. Como eu tinha te falado do onboarding, que a gente tenta deixar a pessoa mais próxima, mesmo recebendo as pessoas que começam agora, é complicado, né? Começou, né? Ela estava falando, a Andrea estava falando da Bárbara, né? Que começou, e aí, né? Não estou lá junto. Eu também eu contratei 2 pessoas na minha área. Nesse meio de tempo já estava programado. Então, a gente sempre está próximo, fazer vídeos, eu tenho uma ligação minha, com todas as áreas, de verdade, alguém da liderança tem uma conversa mais próxima para a pessoa se sentir um pouco mais acolhida nesse momento. Então, basicamente, a gente tem tudo isso, né? Desculpa, eu ia só te perguntar, quer dizer, você com o escopo América Latina, você tem que liderar isso para todos os países da região. Colômbia e México, eu tenho operação na Colômbia e no México, e no México eu não tenho ninguém de RH, mas no México não, na Colômbia eu não tenho ninguém de RH, mas no México eu tenho uma gerente que me ajuda, então foi mais fácil até com ela, porque aí ela organizou todo mundo, garantiu que todo mundo estava home office, garantiu que tinha sido sanitizado o escritório, me mapeou o que tinha que ser mapeado, quem era suspeito, quem não era, qual cliente que ainda funciona em loco. Então, e Colômbia, eu acabo liderando de perto para ver o que está acontecendo. E nesse interim contratei 3 pessoas novas lá para a Colômbia, depois mais outras 2 nesse interim dessa crise, né? Então, a gente tem feito isso. E eu estou próximo da liderança, todo dia a gente tem alguma decisão importante para ser tomada, eu tenho muito que responder para fora, né? Então, Nova York está em cima disso, que é onde é a nossa matriz, do que a gente tem feito, como que está mapeado, e assim, onde mais tem caso de corona no Brasil. Uhum. Então, a gente está liderando isso, infelizmente, e estamos cuidando de perto. Porque desses 3 casos, pra você ter ideia, um está hospitalizado ainda, né? Sei. E Lilian, você mencionou que você tem pessoas ainda trabalhando presencialmente, porque às vezes a determinação do cliente é essa, certo? Exato, tenho. Tenho, e aí toma todas as precauções necessárias, e a gente vem falando sempre com eles, algum sintoma, alguma coisa, e também deixar muito confortável para a pessoa, se a pessoa acha que não deve ir, ela tem esse canal aberto, né? Então, a gente manteve todos os programas de desenvolvimento, a gente manteve online. Então, a gente tem portas abertas com os presidentes e com as lideranças que a gente manteve online. Então, não é mais entrando na sala do presidente, mas fazem vídeo, e as pessoas, a gente não parou, né? Então, tudo que eu estava no meio de um programa de estágio, e com gamer, todo gamificado, e agora a gente se bolou um plano, compramos uma plataforma e estamos fazendo tudo online, né? Então, nada parou, nenhum programa nosso parou, a gente só mudou o formato, né? Ajustamos a vela e vamos, né? Tá. Agora, falando um pouquinho, né, eu queria perguntar aí para o Pedro, o que você acha, Pedro, o que você diria, né, para as empresas menores, que não têm uma área de recursos humanos tão estruturada, o que você acha que você poderia dizer que são as ações mais importantes para essas empresas olharem do ponto de vista de pessoas, né? O que você recomendaria que elas tomassem mais cuidados e de que forma? Eu iria no básico, eu iria na questão da comunicação. Eu acho que a comunicação, estar próximo, é o mais fundamental. Claro que comunicação, ela tem que ser feita naquelas fases que eu falei. Primeiro, transmitindo segurança, transmitindo que as pessoas precisam saber para manter a calma, não entrar em pânico, saber orientar sobre procedimentos. Então, a comunicação ela tem que ser muito assertiva, tem que ser no tempo certo e tem que ser muito próximo. Nós já vínhamos praticando reuniões virtuais há algum tempo, mas a gente nunca tinha feito 100% virtual, sempre era um misto de presencial e virtual. E a semana passada nós fizemos o primeiro Town Hall 100% virtual, 1.700 colaboradores conectados ao mesmo tempo, e foi muito interessante, porque a presença física da liderança, né, mostrando a cara, mostrando
e sem slide nenhum, foi só conversa, né? Isso é muito importante, para que toda a população de colaboradores sinta que pode contar, que não está sozinho, porque embora distante, com distanciamento social, nós estamos conectados, isso é bem importante. Então, isso depende da empresa, do tamanho, pequena, média ou grande, acho que todo mundo pode fazer muito por uma comunicação transparente, ser muito honesto e franco, dizer, olha, eu não tenho referência, isso é novo para todo mundo, e a gente vai aprender a cada dia, mas nós estamos aqui dispostos, nós estamos juntos. Dar visibilidade das ações concretas, né? Nós também tivemos o nosso comitê de crise instituído já 2 meses ou mais antes, porque a gente já sabia que era necessário se preparar antes, então a gente se preparou bem antes, 1 mês antes da crise chegar no Brasil, a gente já vinha com ações de preparação com o comitê de crise instalado, então, e muitas vezes é invisível para grande parte dos colaboradores. Então, dar essa visibilidade, passar essa tranquilidade é muito importante, e dar respostas rápidas. Eu acho que, como a gente sabe que a cada dia a gente vai aprender algo novo, essa comunicação tem que ser também em tempo real. Quando existe a necessidade de fazer alguma decisão, de tomar algum caminho novo, que isso seja comunicado. A gente mencionou há pouco de legislação que vai mudando à medida que a gente vai evoluindo, que é bom, que mostra também uma adaptação da sociedade como um todo. Então, dar essas respostas rápidas e a comunicação, ela ser também rápida, ágil, para que a gente possa dizer, olha, eu ainda não sei, acabou de ser publicada uma lei nova, eu vou consultar, vou ver como que eu reajo e voltar com essa resposta é muito importante. Então, eu apostaria todas as minhas fichas numa comunicação transparente, próxima e rápida. E isso, eu acho que qualquer empresa, independente do tamanho, pode fazer. Perfeito, tá ótimo. Andréa, você agregaria alguma coisa à fala do Pedro? O que você acha que a gente pode, talvez, complementar aqui? Bom, primeiro eu concordo 100% com o Pedro, eu acho que essa questão da comunicação estaria na minha lista também de recomendação. Eu acho que eu acrescentaria para uma empresa pequena também trabalhar nesse mapeamento rápido de quais atividades as pessoas podem executar de forma remota, quais atividades as pessoas realmente têm que estar presencialmente no ambiente de trabalho, também como uma forma de colaborar para essas medidas todas de isolamento social que a gente sabe que são fundamentais aí para o controle dessa pandemia. E acho que também uma outra dica interessante, porque o meu marido tem uma empresa pequena e eu passei isso para ele, então acho legal colocar aqui também, é que nem sempre essas empresas têm uma estrutura jurídica, né, como a gente que trabalha em empresas maiores, em multinacionais, a gente tem esse suporte, mas que para que essas empresas menores se conectem ou com o escritório de contabilidade, com escritórios jurídicos que já prestem assessoria, justamente para se familiarizar com todas essas medidas que estão sendo lançadas, porque a gente sabe da dificuldade toda financeira que as empresas já estão passando ou vão começar a passar. E tem aí uma série de oportunidades que as empresas podem dispor para tentar reduzir aí ao máximo o impacto que vai haver, né? É um impacto que a gente sabe que vai haver em maior ou menor grau, mas, na medida do possível, tentar diminuir aí o tamanho desse impacto. Tá ótimo. Lilian, você tem alguma coisa para acrescentar? E eu já queria também, caso você não tenha, começar também uma outra conversa, que é falar de engajamento de time, né? Então, eu tanto voltaria nessa pergunta que nós já fizemos, como também eu traria uma outra, quer dizer, dentro desse cenário, onde todo mundo está remoto, onde a gente tem uma liderança, principalmente, você tem várias lideranças que são os grupos que trabalham, que estão alocados nas diversas empresas que vocês têm como clientes, né? Como fazer com que esse time todo consiga exercer uma liderança importante, né? Uma liderança virtual que cause efeito, uma vez que essas operações não podem parar. Então, com relação a acrescentar, eu acho que tanto o André quanto o Pedro, acho que eles abordaram bem, né? Acho que a comunicação é a chave para tudo, e essa dica dela é muito boa para pequena empresa, essa parte de assessoramento jurídico, de contábil. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, porque a gente está tão acostumado a ter isso nas nossas mãos, de uma empresa grande, e o pequeno, às vezes, não tem, né, essa facilidade que a gente tem. Então, são dicas ótimas. Agora, com relação ao engajamento, isso é o maior desafio nosso de RH dentro da Álvares, porque eu tenho várias tribos, né? Eu tenho pelo menos 9 linhas de negócio,
com líderes totalmente diferentes, emocionalmente e de como e até a questão do business, né, de cada um, mas que a gente não pode deixar que a cultura acabe. Então, assim, quando a gente fala de engajamento, eu tenho que pensar na cultura. A pessoa tem que fazer feliz o que faz, né? Então, imaginar que não é chato por ser segunda-feira, mas que é legal estar fazendo ali porque acredita, porque a gente é uma família e não pode perder essa cultura dos nossos valores. Então, esse é o maior desafio nosso, independentemente de a gente estar vivendo nessa crise agora separado, ou quando a gente estava junto, porque, no nosso caso, a gente vive fora, né? Então, já é uma realidade para a gente. Então, tirando o back-office, que são as linhas o jurídico, o RH, o financeiro, o TI, que estão todos os dias ali dentro do escritório, as minhas 9 unidades de negócio estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Então, a gente já tem essa liderança à distância, né? E aí, através de manter a cultura forte, de a liderança passar através de cascata, o que são os nossos valores, pensar nos valores da Álvares e conseguir botar para frente, eu acho que isso faz muita diferença. E a chave continua sendo a comunicação. Eu acho que você ter a comunicação presente, direta, acesso à liderança, os grupos formados para discutir vários assuntos que cada um sente que pode colaborar. Então, essa visão de ownership é importante dentro da Álvares, porque você se sentir como dono, sentir que você é dono do negócio. Se você se sente assim, você se sente engajado para conseguir disseminar a cultura e fazer bem seu trabalho. Então, a comunicação, liderança próxima, vídeos que a gente manda sempre, semanalmente, então a gente está sempre em contato com todo mundo, já é a nossa realidade. Então, assim, eu tenho um time que está em Oman há 1 ano. Então, imagina, eu tenho gente muito longe e que continuam engajados, acreditando na nossa cultura, transparecendo os nossos valores, como se ele estivesse ali do nosso lado. Então, é a comunicação e o jeito que o pessoal se sente valorizado ali dentro, sabe que é importante. Eles se sentem muito importantes, porque eles sabem que o que eles fazem é uma coisa muito específica de olhar de dono. Então, se eles têm o olhar de dono, o negócio vai. Então, para a gente não é difícil essa parte de estar conectado via vídeo, porque a gente já é a nossa realidade. Tirando o back-office, que aí eu tenho um cuidado meu, porque eu tenho ali 25 pessoas no back-office, e ali a gente é a primeira vez que a gente está longe. E aí eu estou ainda toreando, pisando em ovos para ver como vai. Por enquanto está indo bem, vamos ver daqui para frente como vai ser. Mas o resto das unidades já está todo mundo fora, né? Tem pouca gente, graças a Deus que eu tenho pouca gente no escritório. Tem que estar na rua mesmo, tem que estar vendendo, né? Tem que estar no cliente. E Pedro, falando, né, puxa vida, quando você traz que vocês já estão há 30 dias, né, praticamente, desde o dia 6, então fez agora 30 dias, que vocês já estão atuando dessa forma, qual que você diria que é bem relevante para manter esse time engajado? O que vocês vêm fazendo que você percebe que está dando mais certo? Porque é uma tentativa e erro, né? A gente está aprendendo. Quer dizer, a Lilian traz uma realidade de que o negócio dela já está muito fora. Mas a gente percebe que na maioria das empresas não, as pessoas trabalham juntas, enfim. Então, o que você acha que tem sido mais efetivo em termos de motivação e engajamento de time? Eu acho que a gente volta ao básico, né? Eu vou falar de propósito, eu vou falar de algo que nós, recursos humanos, falamos bastante, praticamos bastante também. E eu acho que cada empresa, cada companhia vai encontrar a sua maneira de traduzir o propósito. Para nós, na Sanofi, talvez a gente tenha o luxo de fazer isso de uma maneira muito óbvia, né? Porque nós produzimos medicamentos, nós produzimos para salvar vidas, né? Então, nesse momento, é muito claro para os nossos colaboradores qual é o propósito da gente continuar operando. Nós somos uma população muito variada, né? São quase 4 mil funcionários aqui no Brasil, entre força de vendas, escritório e fábricas, né? Mas todos, independente de onde estão, os colegas da fábrica que são heróis, que estão lá produzindo para que a gente possa ficar em casa, que estão lá produzindo medicamentos que salvam vidas, os colegas que estão em casa, não importa onde você esteja, todo mundo sabe que está fazendo um papel muito importante para manter
essa operação funcionando, porque tem gente lá que depende desse produto. Então, falar de propósito, e cada empresa vai saber articular esse propósito da sua maneira, não é só uma companhia farmacêutica. Companhias de toda natureza, sejam elas de que produto, de que segmento da indústria, vão poder mostrar para essa população o porquê que é importante a gente continuar operando perto do normal. Cada um tem um papel na sociedade, seja colocar um alimento no supermercado, distribuir alimento, garantir o suprimento de computadores, né? O que a gente estiver fazendo, a gente vai estar fazendo para servir um cliente. Então, acho que manter engajada a nossa população interna é voltar ao básico e falar do propósito, por que a gente opera a companhia. E a segunda coisa que eu acho que é fundamental para manter esse propósito também é acolher um momento especial. Nós temos colegas que estão com situações muito diferentes. Nós temos colegas da fábrica que saem todo dia, vão para a fábrica, e lá na fábrica eles se sentem heróis de estar produzindo, mas eles têm que sair de casa todo dia, quando todo mundo fala de ficar em casa, né? No caso deles, não, a gente pede para que eles se dirijam às plantas e continuem produzindo com todas as medidas de precaução do transporte até dentro da fábrica, mas é uma situação diferente daqueles colegas que estão em casa vivendo uma outra realidade, né? Com o casal, os filhos, fazendo calls virtuais, mas ao mesmo tempo tendo que cuidar da comida, cuidar da limpeza da casa, né? Disputando espaço, reconhecer isso, reconhecer que a gente vai ter flexibilidade de horários, que a gente vai ter que ter uma flexibilidade de demandas, inclusive, de deadlines, né? Do esforço que todo mundo está fazendo. Então, eu acho que voltar no propósito, e isso a gente tem falado bastante, né? E, de novo, nesse momento, a gente tem uma situação muito interessante, porque além de toda a crise que a humanidade passa, a gente também tem produtos que estão sendo a gente tem muita solicitação dos produtos que estão em teste aí pelo mundo inteiro, alguns que a gente produz, que a gente é parte desses testes, desses protocolos que estão sendo desenvolvidos aí de tratamento, ainda em teste. Então, saber falar disso, falar da nossa parcela de responsabilidade, de trazer soluções e ser acolhedor às diferenças do momento que a população interna está vivendo, eu acho que isso dá uma segurança, coloca na frente um propósito, por que a gente está aqui, mas coloca do lado de toda essa população uma rede de apoio. Eu dei o exemplo do nosso programa da Arena, do saber que os colegas ajudam, né? Mas a gente fez muitas outras coisas, né? Aulas de ginástica no Gympass virtual, fizemos muitas outras coisas que fizeram com que essa população se sentisse acolhida, sabendo que soluções extraordinárias para um momento extraordinário estão sendo feitas e que isso reconhece, de novo, esse momento que é único, né? Cada um, da sua maneira, está vivendo essa experiência. Então, acho que essa dobradinha de propósito e acolhimento funciona muito bem. Tá ótimo, Pedro, obrigada. E eu queria, então, encerrar, né? A gente está aqui há praticamente 30 minutos, eu queria fazer, acho que uma última troca, né? Que é justamente quais são as ações que vocês fizeram, que vocês acham que vão permanecer, né? Dentro depois que isso tudo passar, o que vocês pretendem realmente manter, porque tem dado muito certo. As empresas têm falado muito isso, nunca mais vai ser como antes, muitas coisas já vão mudar, porque a gente está percebendo que ao não precisar, ou poderíamos ter flexibilizado determinados itens, ou determinadas ações, ou enfim. O que Andréa, você acredita que das ações todas que vocês tomaram, deve ficar aí para o futuro? Eu acho que o Pedro colocou um ponto que eu até já tinha lido aí em outras mídias, que é a questão do novo normal, né? A gente sabe que isso vai passar, a gente não sabe exatamente quanto tempo isso vai durar, mas isso vai passar. A questão toda é que quando isso voltar ao normal, nunca mais vai ser o normal que a gente conhecia até então, né? A gente com certeza vai ter uma realidade diferente. Bom, a minha experiência, como eu estava colocando no começo da nossa conversa, de uma questão operacional, a gente está descobrindo essa possibilidade de alguns processos de RH poderem ser feitos de forma bem sucedida, de forma virtual. Então, por exemplo, um onboarding, um processo admissional,
tudo feito de forma 100% virtual e online, e isso está dando bastante certo. Então, talvez isso sejam novas ferramentas que a gente continue. Mas eu acho que da perspectiva mesmo de ser humano, de relação de gestor-funcionário, eu acho que isso vai trazer mudanças e eu acho difícil isso voltar. No nosso caso, na Lenovo, um pouco diferente da experiência até que a Lilian está colocando, a gente não tinha essa experiência tão distanciada das pessoas e tão virtual. A exceção dos nossos times de vendas, que com certeza eles estão na rua, estão nos clientes, os demais, seja fábrica, seja times de escritório, tinha essa questão da proximidade. E agora, com esse distanciamento físico, a gente percebe, vem um lado nosso de RH como orientação, mas a gente também percebe os gestores com essa preocupação de mostrar mais empatia, de mostrar um cuidado maior para saber como o outro está, como o funcionário está, de saber da família, de saber dos parentes, de ter uma preocupação maior. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que os funcionários enxergam esse cuidado com uma forma diferenciada, sabe? Então, na minha visão, essa relação gestor-funcionário, a importância do outro, do cuidado com o outro e da empatia, eu acho que isso não se perde. Ótimo, muito bom, obrigada, Andréa. Lilian, uma última palavra aí sobre o novo normal? Eu estou gostando muito dessa experiência de transformar tudo em digital, né? Tudo que os treinamentos, o programa de estágio, um outro programa voltado para analista, que é o Head Start nosso. Então, assim, está funcionando bem, a plataforma, a gente está feliz com ela, eu acho que isso vai perpetuar. Eu acho que para a gente ter toda essa facilidade de fazer virtualmente os treinamentos e que tem dado muito certo, a gente vai continuar com isso. E as lives também foram bem legais, né? Então, acho que isso a gente vai continuar também, porque cada pessoa pode acessar de onde estiver e assistir, e participar da live, né? E assistir a live. Foi bem bacana. Então, isso que é novo para a gente vai continuar usando para frente. Ótimo. Pedro? Com certeza o virtual, né? Eu disse, a gente já fazia muita coisa virtual, mas agora a gente foi no extremo do virtual, então o Town Hall era 80% virtual, 20% presencial, agora é 100% virtual. Programa de seleção também, a gente fez agora um programa de seleção de estagiário, quase 100 posições, 100% virtual, a gente fazia virtual até a metade, no final presencial, a gente teve que improvisar, aprender, né? Até reuniões com breakouts virtuais também, a gente está fazendo os breakouts virtuais agora nas reuniões, mas além de tudo isso, que é uma experiência que vai ficar, né, o home office extremo, tudo isso foi levado a extrema, eu acho que uma coisa que vai ficar, e aí eu vou falar da nossa função de RH, é o papel do RH. Eu acho que o RH sai diferente dessa experiência, né? Nós todos, profissionais de RH, vamos repensar muito e entender que o nosso impacto no negócio é muito diferente, porque diferente de uma crise financeira, diferente de, né, outras crises que ocorreram no passado, essa é uma crise essencialmente humana, né? E por todas as dimensões, a dimensão de saúde, a dimensão do distanciamento, a dimensão do engajamento, tudo isso que a gente conversou agora. Então, e eu acho que todos nós, RH, devemos ficar orgulhosos disso, do quão importante a gente tem sido para manter a continuidade, para manter o engajamento, para oferecer soluções especiais, né, flexíveis. Eu acho que isso tudo vai transformar o olhar que todo mundo tem sobre a função do RH nas empresas e a gente vai sair dessa mais sábio. Todo mundo vai aprender muito como ser humano, mas a gente vai aprender também como profissional de RH. Eu acho que isso vai ser um legado bem interessante para a gente, que a gente ainda não sabe, vamos descobrir daqui a pouco, espero que rápido, né? Excelente, Pedro. Eu acho que você não poderia ter fechado essa fala com uma coisa mais verdadeira que eu já tenho percebido, né? Não só nesses painéis que eu tenho feito, mas eu já tenho percebido muito em conversa aí com os CEOs e até com o conselho o quanto o papel de recursos humanos está sendo relevante nesse momento, né? Relevante para tudo. Todas as ações prioritárias que estão sendo tomadas, o RH está presente, né? Todo o comitê de crise, o RH está sendo demandado. Então, eu acho que isso realmente traz uma voz que em algumas organizações o RH tinha menos, né? Então, traz aí um protagonismo para essa área
que era extremamente necessário e que nem todas as organizações tinham.